Agora, 2h43, de volta com o Estúdio CBN, a gente fala de uma novidade lançada hoje, que é o Pix automático. O Banco Central aí liberou hoje essa nova funcionalidade do Pix, que promete aí facilitar a vida para pagamento daquelas contas recorrentes, né, que vencem ali todos os meses na mesma data. Para a gente entender melhor essa mudança, a gente conversa agora com o André Mirski, ele que é economista, fala conosco aqui ao vivo no Estúdio CBN. André, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Thalita, boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde. Bom, André, primeiro, como é que vai funcionar o Pix automático? A ideia é que os pagamentos eles ocorram como se fosse uma assinatura ali, que nem a gente assina um serviço de streaming, por exemplo, né? Aquele pagamento automático todos os meses. É mais ou menos esse o conceito? A grande diferença que se coloca em relação ao débito automático que a gente atualmente tem conhecimento. O que acontece? O Pix automático, ele permite que as empresas que estejam aderentes ao sistema, que é um sistema centralizado pelo Banco Central, ele consegue, desde que eles sejam registrados nesse sistema, independente do banco, independente da financeira, eles conseguem fazer essa operação. Coisa que antigamente o débito automático dependia de um convênio entre a empresa e o banco. Portanto, torna-se uma coisa mais democratizada, uma coisa mais simples, uma coisa mais acessível a todo mundo. André, a Thalita aqui falando, as vantagens justamente dessa nova modalidade é trazer realmente essa facilidade na hora de fazer ali o débito, né, no dia a dia, na correria, enfim, das pessoas, para poder realmente facilitar esse serviço a partir de agora. Sim, é sem dúvida uma facilidade muito grande, porque você começa a ter acesso a uma informação que o Pix automático ele vai te mandar uma mensagem, uma notificação antes do dia do pagamento, que pode inclusive ser alterado, coisa que era diferenciada em relação ao débito automático, que por vezes não acontecia, e permite que você tenha uma coisa muito simples, o planejamento da melhor forma possível. Estamos falando de mensalidade da escola, estamos falando da academia, o streaming, conta de luz, conta de água, enfim, todos aqueles valores que nós temos recorrentes no mês de pagamento. André, qual que seria a diferença principal, além desse aviso, né, que vem antecipadamente ali da data, né, de vencimento que foi programado esse Pix? Além disso, qual que seria a principal diferença para o débito automático, né? Tem alguma vantagem em relação a esse método, por exemplo? Como eu falei inicialmente, o débito automático, na prática tem, porque o que acontece? O débito automático ele depende de um protocolo, de um acordo entre a empresa e um banco específico. Então, eu não tenho a liberdade de ser qualquer banco, tem que ser naquele banco que a empresa fez aquele protocolo e criou aquele sistema que é um sistema bancário. Sim. Enquanto que o Pix automático não. Qualquer tamanho de empresa, qualquer empresário, ele basta se inscrever, registrar-se na plataforma do Banco Central e a partir daí, qualquer instituição pode permitir ter acesso a esse Pix automático. É muito mais democratizado, o resumo seria assim. André, para a gente tentar também alertar para o pessoal que está nos acompanhando, você já como um especialista na área, já tem algum tipo de risco que vocês identificam, algum cuidado que a pessoa que vai fazer essa nova modalidade a partir de hoje deve se atentar ali na hora da configuração? Sim, a questão que se põe o maior risco que tem é ainda a habituação para a plataforma, tanto das empresas como dos usuários, e principalmente a questão de golpes. Então, o cuidado é o cuidado mesmo de sempre. Não entrar em links que não venham do banco efetivamente, não fornecer dados para terceiros que não sejam de canais oficiais das empresas ou dos bancos. Portanto, será os mesmos cuidados que nós temos hoje em relação à questão de golpes de Pix que nós estamos habituados a receber no mercado. A gente está falando aqui, André, mais da experiência do usuário, né, que pode fazer os pagamentos por Pix, mas e para as empresas, né? Existem vantagens agora para que elas recebam também via Pix automático, para elas também não terem nenhuma tarifa, assim como para o consumidor também? O Pix automático, como o próprio nome indica, o Pix em si, ele já é uma tecnologia que permite o pagamento instantâneo brasileira, que é um orgulho muito grande nosso, e que de fato funciona praticamente instantaneamente. Enquanto que, por exemplo, para as empresas, um débito automático, eu pago o meu débito automático, o banco vem à minha conta hoje,
saca o dinheiro, mas a empresa só recebe em D+1 ou D+2, enquanto que no Pix automático é instantâneo. Então, a questão de gestão do fluxo de caixa, a questão de a própria inadimplência, isso reduz em muito em relação ao débito automático. Para essa possibilidade do Pix automático, André, vale qualquer tipo de conta, né? Tanto aquelas contas ali de consumo, como, por exemplo, uma academia. Hoje você vai fazer a assinatura, muitas vezes tem aquele crédito recorrente no cartão de crédito. Então é possível até que esse tipo de serviço, ele mude e ele passe a ser oferecido por Pix, sem que a pessoa tenha que ter um cartão ali com um limite maior, dependendo do valor dessa conta de consumo, né? Com certeza. Inclusive, o próprio relacionamento bancário passa a ser mais livre. Qualquer banco poderá fazer isso, desde que a empresa esteja cadastrada no sistema do Banco Central. O que acontece, André, se o consumidor ele programou lá o Pix, aí chega na data de vencimento, ele não tem o dinheiro na conta ali que foi indicada? É a mesma situação do débito automático. Ele entra em contato com a empresa, volta a solicitar ou faz um pagamento posterior. O processo é exatamente o mesmo. Não tem uma penalização por isso. Tem, inclusive, uma das vantagens é que, em termos de notificações, o Pix automático tende a ser uma coisa mais ativa, ou melhor, proativa. Vai avisar mais vezes o usuário de que vai cair naquele dia o Pix, para que ele tenha a conta provisionada. E, na realidade, o Pix automático é uma ordem de execução de um Pix. E, para executar o Pix, o usuário tem que ter dinheiro em conta para poder fazê-lo. André, eu queria também perguntar a diferença ali entre o Pix automático e o Pix ali agendado recorrente, né? Para você poder explicar direitinho também para quem está nos acompanhando com essa nova modalidade. O Pix agendado e recorrente e o Pix automático, ele é praticamente a mesma coisa, porque você faz a questão que se põe no Pix automático você faz uma vez adesão ao serviço. Como se imaginássemos que nós sentássemos numa academia hoje e tivéssemos necessidade de fazer um débito automático para os próximos 12 meses, que seria o período de fidelização. Enquanto que eu faço isso no débito automático, no Pix automático é a mesma coisa. Eu dou uma vez a ordem e todos os meses ele vai e entra na minha conta e faz o Pix automático. No caso do Pix planejado ou agendado, eu todo mês tenho que entrar e tenho que agendar o Pix. Ele não permite que você faça uma sequência de Pix agendados. Essa é a principal diferença. E dá pra gente dizer que o Pix automático, André, ele é seguro? É ainda algo prematuro pra gente avaliar, porque o lançamento é de fato hoje, mas dá pra, de acordo com os parâmetros que foram divulgados aí pelo Banco Central, né? Dá pra gente ter essa confiança e segurança de que vai ser um procedimento aí seguro? É a mesma confiança que nós temos hoje no Pix. É uma linguagem criptografada, garantida pelo Banco Central, rastreável, quer dizer, não tem grandes preocupações de tecnologia, porque é só uma questão de planificação, ou melhor, planejamento da data que o Pix será executado. Portanto, a mesma segurança que nós tínhamos anteriormente no sistema de Pix tradicional mantém-se agora em relação a todas essas variações do Pix. Bom, André, então para o nosso ouvinte que está acompanhando, a partir de hoje já pode aderir ao serviço. Aí como é feita essa adesão? Basta que o consumidor, ele tenha ali, o contribuinte, né, tenha cadastrada uma chave Pix com aquele banco, já consegue aderir? Como é que funciona o passo a passo aí para essa adesão? Ele vai receber, em primeiro lugar, tem que a empresa se cadastrar no sistema. E aí depois ele recebe uma notificação do próprio banco, dizer que a empresa tal está disponível para ser cadastrada e poder participar do Pix automático. A partir daí, eles têm os dados da conta dele no próprio aplicativo do banco, ele aciona e registra o Pix que ele quer fazer e pronto, está feito. Processo bastante simples, então, já agradecendo aqui a participação do André Miski, economista, falando com a gente sobre o lançamento do Pix automático feito hoje aí pelo Banco Central, uma nova modalidade aí para o consumidor que promete uma série de vantagens. André, muito obrigada, viu, pela participação, bom trabalho e boa tarde para você. Boa tarde para vocês também, obrigado. Agora, 2h53, a gente faz uma pausa aqui para mais um intervalo rápido e já volta com mais informações. Estúdio CBN.